Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Estamos chegando aqui para trazer uma opinião sobre o nosso Vasco, o nosso amado Vasco da Gama. Mas antes, vou pedir a você que dê aquele like aqui embaixo. Dá aquele like, dá aquela comparecida aqui pro seu amigo, faça isso. Pega o link, compartilha aí para geral. Olha, o Flávio vai dar uma opinião aqui, vai falar, dá uma olhada aí no que ele falou. É muito legal a gente ter esse carinho por parte do torcedor. Tem gente que não gosta, tem gente que, enfim, que me acha um chato, tem gente que me acha, enfim, ruim, tem gente que me xinga, mas faz parte, a gente não pode agradar todo mundo, mas a grande maioria, a esmagadora maioria que gosta de mim, eu agradeço muito. E também aqueles que não gostam, de qualquer maneira, obrigado aí pela audiência e obrigado por deixar a gente entrar todo dia na sua casa, como eu sempre falo aqui, de manhã, de tarde, de noite. Nós estamos invadindo aí a sua privacidade, o seu dia a dia, mas eu sei que você gosta pra gente poder resenhar. Agora de manhã, tá lá escovando o dente, tá tomando seu banho, tá preparando para tomar um café, tá saindo aí pro trabalho, enfim. Então, obrigado e um bom dia para você. O Vasco joga hoje contra o Maricá e eu queria falar de dois assuntos. O primeiro sobre o jogo de hoje, porque a notícia de ontem à noite era de que o Vasco pode jogar com um time misto. Eu acho errado. Já vou dar minha opinião, tecnicamente falando. Ah, mas tem questão de lesão, tem questão sempre. Eu acho que o Vasco tem o Campeonato Carioca como um bom balizamento pra gente ganhar. A gente tem um time bom. Olha, se o Vasco jogar com Hugo Moura e Cocão apenas, e o Puma na lateral, legal. Acho legal. Agora, botar o Souza na zaga, botar o Vitor Luiz na lateral esquerda, botar o Maxi Domingues de titular, aí é sacanagem com o torcedor que vai ao estádio. Com todo respeito. A fisiologia, com todo respeito à fisiologia. O torcedor paga pra ver os caras. O Paê vai jogar no lugar do Coutinho. Ok. Mas tem alguns jogadores, deixa pra depois, cara. E além disso, é um jogo importante, porque o Vasco ganhando, ele passa a liderança do campeonato. Vamos dar essa alegria ao torcedor, cara. Pô, o torcedor do Vasco tá tão chateado com esse movimento pífio de janela que o Vasco tá fazendo. Pelo menos vamos dar o campo, porque a esperança que a gente tem é no campo, porque o time do Vasco é bom, é um bom time. Aí você vai mudar, vai colocar um monte de reserva. Pô, peraí, cara. Com todo respeito. Tá errado. Eu acho errado. Ó, a gente vai estrear o Maurício Lemos. Ok, você tira até um dos zagueiros titulares. O Lucas Freitas vai estrear. Pô, botar o Souza de zagueiro, para, cara. Para de insistir nessas coisas, cara. Então, eu já sou contrário a isso. Time pra jogar e ganhar do Maricá hoje, que é o líder do campeonato e não tá à toa lá, não é uma Holanda de 74, não é o Bayern de Munique, nem o Real Madrid, mas é um time chato, que vai ter um desfalque de um jogador importante, um artilheiro do time, melhor jogador do time, teve uma lesão muscular no último jogo contra o Sampaio Correia. Mas não interessa. Pra chegar e ganhar do Maricá. Então eu acho só isso. Vai mudar o time todo, eu acho uma sacanagem com o torcedor. Espero que isso não aconteça. Porque eu já sou contrário e tô avisando isso aqui 7 e pouco da manhã. Ok? Ok, recado dado. E uma outra situação que eu acho que alguém tem que vir a público e falar. Porque trabalhar no sigilo, trabalhar na tentativa de não vazamento, eu acho perfeito. Mas peraí, cara. Dá alguma satisfação ao torcedor do Vasco, cara. O que está sendo feito para contratar? A gente vê o mercado todo agitado e não dá para dizer, não, o mercado está devagar. Não está. E tem clube sem dinheiro que está tentando mais do que o Vasco, com todo respeito. Não, a gente está tentando, então se comunica, então fala, então faz off. Não adianta ficar calado o tempo todo. O diretor executivo do Vasco, Marcelo Santana, não fala. Ok, ele está mantendo o sigilo pelas negociações. Mas espera aí. Cadê as negociações? Porque não são negociações de agora, são negociações da janela. Porque ele tentou contratar um zagueiro e não conseguiu contratar um zagueiro no meio do ano. Foi tentar o Ian, jogador do News Old Boys, aos 45 do segundo tempo.
Então, peraí, tá errado. Não tá legal esse trabalho. Antes eram os scouts, aí trocou. Aí mudou os scouts. Continua a mesma coisa. Para contratar o Jean Davi, com todo respeito. Para contratar o Max Domingues, com todo respeito. Então tá ruim o trabalho, não tá legal. Se tá bom, nos comprove. Traga isso para nós, traz isso pro torcedor do Vasco. Dá para entender que o torcedor do Vasco tá chateado. Que o torcedor do Vasco tem a expectativa do time que é bom. Aí ele vai à noite a São Januário e vê um time todo misto. Pô, peraí, cara. Vamos dar uma balinha pro torcedor. Vamos dar uma alegria pros caras, porra. Peraí. Aí é uma questão de planejamento. É a mesma coisa. Você vai jogar em Cariacica sábado, aí você bota todo o time reserva. Ou vai botar o time reserva hoje pra sábado, porque o jogo é em Cariacica vai botar o time titular. Mescla, mas mescla menos. O Vasco tem hoje o Puma, que pode jogar? Pode. O Vasco tem hoje o Lucas Freitas, que poderia estrear? Poderia. O Maurício Lemos, que poderia estrear? Poderia. O Gumora e Cocão, que já jogaram no passado e tem entrado bem, e tem o Paier. E só. Não me vem dizer que o Max Domingues é um jogador, não. Max Domingues pode entrar durante. O Vitor Luiz pode entrar durante. O Souza pode entrar durante. Tá? Jean Davi pode até não entrar. Só pra gente entender essa dinâmica. Porque não tá legal, cara. Não tá bacana isso. O torcedor deposita no seu time a esperança de alegria. E o Vasco tem dado essa alegria nos 2 jogos que jogou com o seu time titular. Muita esperança ao torcedor. Fez 2 ótimos jogos contra a Madureira e contra a Portuguesa. E que se dane quem era. Chegou, impôs e botou banca. Deixa o torcedor pelo menos ter essa alegria, cara. Porque aí nos bastidores não consegue contratar ninguém. Tá tomando não de todo mundo. Aí tenta o Lucas Braga, por empréstimo, a informação é que o empresário não quer que o Lucas Braga venha pro Vasco. Pô, então, meu amigo, vai catar coquinho no Japão, cara. Com todo respeito. Se isso for confirmado, ele não quer jogar no Vasco. Então, amigo, tchau. E o Lucas Braga não é o jogador que o torcedor do Vasco esteja querendo. Só que o Vasco está numa situação tão complicada que não dá nem para dizer, não, então é melhor apostar na base. Que base? A base também não tem jogador de lado de campo. O Vasco não forma jogador de lado de campo. Não forma. Vai botar quem? O Juninho? O menininho lá, o pequenininho da Copa São Paulo? Não tá formando. Então tá estranho. E tá tudo nas costas do Fábio Carille, que tá sendo genial. No discurso, sabe? Tá ali. Não, eu sei que é difícil, complicado. Tá chegando agora. Mas tenho certeza que nos bastidores... E aí, Marcelo? E aí, presidente Pedrinho? Cadê os jogadores, cara? A gente não vai conseguir contratar ninguém, não. A gente não vai conseguir fazer um movimento legal aí. Ó, bota o esforço aí que eu não quero. Bota aí numa troca. Pô, o Capasso tá lá treinando. Senão eu vou botar o Capasso pra jogar. Ou então não, bota o Capasso aí no bolo. Faz troca, mexe, paga parcelado, paga em 10 vezes. Já falei isso aqui. Eu quero entender qual é a dificuldade que o Vasco tem que os outros não têm. Porque ninguém tem essa dificuldade. Porque não dá pra você dizer, não, o mercado tá atrofiado. Não está. E tem gente que não tem dinheiro, tudo bem, se está sendo irresponsável, ok. Mas está tentando. Ah, o Vasco também está tentando, mas não está conseguindo. E não está conseguindo não é de um mês para cá. Porque o Carille falou, em dezembro, quando eu cheguei, o papo era esse. Carille, só para te dizer, desde junho o papo é esse. Desde junho. E desde junho que não se conseguiu. Tentou-se aí com o Jean Davi e não é o cara. Você mesmo reconheceu isso, que não é o cara da profundidade, que ataca o espaço, da velocidade, é jogador com pé, bola no pé. Você prefere o Lucas Braga, que é um jogador que apesar de tecnicamente ser frágil, mas é um jogador que se meter a bola na frente, ele vai chegar. Eu vi pouco do Lucas Braga, não posso nem opinar, mas também não acho que ele seja esse cabeçudo todo. Mas vem com esse papo de não quer jogar no Vasco, amigo. Obrigado, valeu. Não continuamos nem o papo. Porque Brian Rodrigues arrebentando no América do México. O John Murilo não se quer. Tava na reserva ontem do São Luís. Não se quer. Não vai querer. E aí? A gente vai ficar com quem? Carille, dá teu jeito aí, porque a gente não conseguiu contratar um ataque. Vergonha! Tem que contratar, cara. Eu acho que vai contratar.
Aliás, eu tenho certeza que vai contratar, porque, sinceramente, não dá pra passar mais uma janela em branco sem ter a capacidade de contratar um jogador pro ataque, gente. Porque não é nenhuma questão de vamos compor com esse time, vamos mudar isso, vamos mudar a fórmula de jogar, porque quando precisar de um contra-ataque, for muito atacado, não o terá. O Vasco não vai jogar eternamente contra times menores. Quando tiver o Flamengo, por exemplo, como adversário, que tem muito toque de bola, ou o próprio Botafogo, que manteve aí, apesar de perder o Arthur Jorge, o Almada e o Luiz Henrique, mas tem uma filosofia, quando enfrentar esses adversários, que também vai ser empurrado, vai ser também amassado lá na sua defesa, como é que vai puxar o contra-ataque? Com o Alex Teixeira? Com o Verrete? Com o Felipe Coutinho? Por enquanto tá dando pra levar, porque a gente tá amassando, a gente tá jogando no campo adversário. Mas quando a gente for amassado, quando os adversários vierem pra cima do Vasco, como é que vai ser? Qual é a nossa válvula de escape? Então é uma deficiência que o Fábio Carille hoje diz que tudo bem, mas ele sabe que não é tudo bem. É uma questão técnica do grupo, é uma questão técnica de formação de elenco. E a formação do elenco do Vasco é ruim no ataque. É claro isso. O Vasco dispensa aí o Serginho, faz acordo, o Vasco não ficou com o Emerson Rodrigues, tá tentando, mas precisa ter jogador para fazer essa função. E acho que o torcedor do Vasco tem todo o direito de estar muito chateado, cara, porque não há movimentos. Os movimentos são muito superficiais, a gente que fica no dia a dia buscando notícia é uma coisa assim meio, conseguiu fazer, tá tentando 60% através de um empresário, através de uma pessoa, algum jornalista que fala, alguém que diz, mas o Vasco explicitamente nem off faz, porque o off dá a gente uma condição de acalmar o torcedor, ou então dá ao torcedor a real. Qual é a real que eu dou hoje ao torcedor? Não há informação. E aí o que acontece com isso? Você vai alimentando no torcedor uma irritação por falta de notícia, por falta que a gente abre uma live, no chat já vem reforços. Cadê o Brian Rodrigues? Vem cá, ontem eu vi no chat, ontem a gente perguntando, o Lloyd Melô, o torcedor do Vasco tá tão desesperado que já tá quase aceitando a vinda do angolano. Então eu acho que precisa se ter um pouco mais de consideração ao torcedor do Vasco. E outra coisa, não achar que o bom desempenho desse time em campo é o suficiente para resolver todos os problemas do Vasco. Não é. O Jean Davi, se entrar hoje, fizer 3 gols de bicicleta, não é a solução. Não vamos começar a criar uma possibilidade de que esses jogadores tirem coelhos da cartola, porque eles não vão tirar. É porque não tem outro. Porque, por mim, por exemplo, o Jean Davi não ia pro jogo. Mas não tem outro. Tem que botar o cara no jogo. E aí me preocupa, porque aí ele entra. Não vai jogar bem, porque ele é um jogador normal. E eu acho até que ele já sentiu isso. Que aqui não vai prosperar. O Max Domingues meio que já comprou a sua carta de euforia, porque tá lá como amigo do Payet, fez lá aquela matéria, que passou mais de 2 minutos de uma matéria de 6 falando mal do Rio de Janeiro. Que o Rio de Janeiro, e é mesmo, mas é uma cidade violenta, que usa carro blindado. Não gostei. Achei legal, cara. Pô, fala de você no Vasco, fala do ambiente, fala do torcedor, sabe? Pô, mas... Sério, Max? Tudo bem, tá lá o Payet do lado, que é amigo, pô, divide, foi legal, porque você dá um suporte ao Dimitri Payet, que é um craque. Mas você nunca viu o Dimitri Payet falando, não, porque aqui é difícil, perigoso, estamos perto de uma comunidade, estamos perto assim, pô. Fazer imagem escrachada, errada disso. Fala alguma coisa legal. Diz que o CT é bom. Diz que São Januário é um estádio bacana. Sabe? Não entendi também não. Mas tá lá. Tá lá como companheiro, amigo, vai ajudar o Payet. Ok, beleza, sem problema nenhum. Mas o que o torcedor quer é o seguinte, é bola. Vai entrar cara a cara no jogo com o Madureira e vai chutar de tornozelo, perdendo uma bola que o teu amigo Payet deu. Vai meter um passe pra alguém fazer um gol, como foi no jogo, agora o último com a Portuguesa, que você deu um bom passe pro Paulo Henrique. Como é que vai ser? Qual o Max que é? E olha que eu elogio o Max em alguns momentos. Eu elogiei desde o início, achei que era um jogador útil. E continuo achando. Mas é pouco, é pobre para um clube do tamanho do Vasco.
É pouco jogador para tanta camisa. E a gente precisa ter jogador mais pesado para jogar na frente. Porque daqui a pouco, hoje a gente vai enfrentar Tsunami, que é como chamado o Maricá. Daqui a pouco a gente vai enfrentar maremotos, a gente vai enfrentar furacões, terremoto. Furacão não caiu, mas a gente vai enfrentar terremoto, a gente vai enfrentar um monte de coisa. E a gente vai com esse time, sem jogadores de ataque, só com o Verratti sofrendo lá na frente. Então, eu estou muito preocupado porque eu não vejo movimento. Comprovem, mostrem a nós que há movimento. Mas hoje não há movimento. A gente só vê o Vasco fora, o Vasco sem mercado, o Vasco tomando não, o Vasco não consegue, a situação financeira é complicada. E o Inter? E o Grêmio? 2 times que passaram por tragédias no ano passado. Aí o Grêmio vai e contrata o Cuéllar. São Paulo lá, uma dificuldade danada, traz o Oscar. Traz o lateral esquerdo do River. O Corinthians que vive em crise, porra, é problema, querem impeachment o presidente. Tá com o time todo lá. De pai, de mãe, de filho, todos os jogadores estão lá. Cruzeiro contratou quem contratou. O Atlético Mineiro deu uma segurada, mas vai lá, contrata o Júnior Santos. O Bahia faz investimento. Né? Aqui no Rio, o Fluminense, quebradíssimo. Contrata o Hércules, o Canóbio, o Botafogo perdeu seus jogadores, mas traz lá o Arthur, traz o Wendel, que é um excelente volante, que era do Fluminense, que estava na Rússia. O Flamengo tem um time montado, traz o Danilo, que era lateral da seleção brasileira, veio da Juventus. E o Vasco? Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Tietê, ok, são bons jogadores, ajudam, mas é pouco. É pouco, porque se a gente for botar no papel o que aconteceu nos últimos anos, o Vasco é a 4ª força. Talvez ali que pare hoje com o Fluminense. Botafogo e Flamengo estão numa casinha. Domingo eles vão disputar a Supercopa. O campeão da Copa do Brasil contra o campeão brasileiro, que também, por coincidência, é campeão da Libertadores. Então a gente tem que reforçar o time. A gente precisa melhorar o time. Não dá pra contar, e é claro, tem que contar muito com os reforços caseiros. Jair, Paulinho, Adson tá voltando. Mas em que condições esses caras vão estar? A gente vai cobrar deles o mesmo desempenho diante das lesões? A gente não pode fazer isso. Eles são seres humanos. O Paulinho e o Jair estão voltando muito bem, graças a Deus. Tomara que Adson e Estrela também voltem, porque aí a gente vai dar sorte. O azar que a gente teve ano passado, que a gente tem esse ano, sorte com a volta desses caras em boas condições. Mas não dá pra contar só com isso. A gente precisa melhorar o elenco. A gente precisa crescer o elenco. A gente não pode achar que o David vai voltar. O David vai voltar em junho. Até lá já passou muita água, já teve estreia na Sul-Americana, já teve fases de Copa do Brasil, já teve rodadas de Campeonato Brasileiro, já teve fase final de Campeonato Carioca. E aí, a gente vai ficar esperando o David em junho? Eu nem falo. Não dou nem notícia do David, não é pra agora. Então não tá legal. Não tá legal. Tá legal, enfim, tá ruim, sabe? A convivência tá estranha, porque a gente esperava muito mais. Mesmo com as dificuldades financeiras, que a gente entende, volto a dizer, ninguém aqui está criticando o problema financeiro, mas criatividade, contato, sabe? Ajudas do mercado, contatos melhores, poder de persuasão, sabe? Eu também quero tomar um chopp, quero também conversar, mas, sabe, quem está trabalhando no Vasco, no futebol, tem que, infelizmente, cara, é a realidade de vocês. Tá num clube brabo, que a gente cobra, que o torcedor cobra, que todo mundo cobra. Vocês ficam até às vezes chateados, ficam meio assim, mas fazer o quê? Não dá pra sentar aqui e dizer, olha, o Vasco vai jogar com o time reserva hoje, é muito bom, torcedor que vai a São Januário, porque tem que poupar os jogadores. Então você que vai hoje a São Januário já comprou seu ingresso para ver o Felipe Coutinho, você vai ver o Max Domingues. E dizer, olha, torcedor do Vasco tem que ter paciência. Torcedor do Vasco tem que entender que a austeridade é muito importante. A gente precisa estar com tudo normal, tudo direitinho, não dá para fugir da realidade. A gente vai ter esse time aí e vamos ficar felizes porque esse time vai dar muito para nós. A gente vai mudar o esquema, a gente não vai jogar com velocidade da frente. O técnico Fábio Carille, que sempre jogou assim, está disposto a mudar o seu estilo aqui no Vasco. Ele vai botar um time mais fechado e com um bom toque de bola. Seria legal. Mas eu acho que não é bem assim não. A história a ser contada é outra. Tá bom? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante com Emerson Rocha. E eu vou estar logo mais no abre da nossa jornada, do nosso pré-jogo, a partir de 17h30. Jogo rola a bola às 7 da noite. Valeu? Grande abraço. Tchau.